tarde, Senhor, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Educação Cristã, o seu lugar de aprendizado. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho e para todos vocês que já fazem parte da nossa equipe que vem crescendo cada dia mais, já deixa seu like, deixa seu comentário aqui embaixo e compartilha com mais amigos e irmãos, tá bom? Vamos embora para a aula de hoje? A aula de hoje é a aula de número 15 e tem como tema professor da EBD EI, professor de classes jovens, metodologia e didática. Então vamos embora. Aqui nós temos o nosso amigo professor Dominguinho, vai passar para a gente o cronograma da aula de hoje. Nós iremos falar sobre a diferença entre metodologia e didática, iremos caracterizar a classe de jovens, iremos ver a metodologia aplicada, assim como a didática aplicada, e veremos também uma aplicação prática para todo esse conteúdo. Vamos embora? Bom, vocês devem ter reparado que ao longo dessas últimas aulas a gente vem trazendo as mesmas definições de metodologia e didática para as classes, tanto de adulto quanto de jovens e adolescentes. E sim, nós usaremos porque é definição e isso é a base teórica, então a gente precisa replicar para todas as classes. O que vai mudar é a maneira como você vai usar essas ferramentas em cada classe. E aí, metodologia ela é definida como o campo que estuda a forma com que o conhecimento é produzido. Ela compreende todas as ferramentas que os educadores utilizam para transmitir os seus conhecimentos aos seus alunos. Então, a metodologia é a forma, é a maneira, é o método que você usa para poder colocar o conhecimento lá para os seus alunos. É a maneira que você usa, é o meio que você usa para poder transmitir conhecimento. Como que eu vou passar uma informação, um conteúdo teórico para o meu aluno? Através de qual método? A metodologia vai te responder isso. Em contrapartida, eu tenho a definição de didática. A didática está relacionada à análise e desenvolvimento de técnicas e métodos que podem ser utilizados para ensinar determinado conteúdo para um indivíduo ou grupo. A didática faz parte da ciência pedagógica, sendo responsável por estudar os processos de aprendizagem e ensino. Então, reparem aqui que a didática, ela é uma análise e ela consiste na análise e o desenvolvimento da aplicação do método. A gente vai ver mais à frente isso um pouco mais claro para a gente poder entender melhor esse conceito. Mas antes disso, a gente precisa caracterizar a classe dos jovens. Como eu já venho falando para vocês ao longo das nossas aulas, é muito importante você conhecer a sua classe e adaptar a sua aula à classe que você vai dar a sua aula lá do EBD. É por isso que a gente caracterizou as classes adultas, é por isso que a gente caracterizou as classes adolescentes e agora nós caracterizaremos também a classe de jovens. Vamos lá. Relembrando isso daqui, conhecendo a sua classe, essa frasezinha que vocês precisam guardar no coração de vocês. Uma mesma aula de um mesmo assunto não será ministrada da mesma forma em todas as classes diferentes. Por quê? Ela precisa se adequar à realidade da sua classe, assim como uma roupa se adequa ao nosso corpo. Toda aula precisa ser adaptada. O professor pode ser um, mas cada classe, cada aluno é único. E Deus, com sua multiforme sabedoria, vai te capacitar para você estar aí atingindo o maior número de alunos possíveis. Essa pirâmide aqui é uma pirâmide que a gente também vem falando dela com uma certa frequência, que ela vai mostrar a maneira como nós aprendemos o nosso percentual de retenção do que está sendo ensinado. Quando a gente só lê, é apenas 10%. Quando a gente escuta, é apenas 20%. Quando a gente vê, é 30%. Quando nós vemos e ouvimos, é cerca de 50%. E quando a gente discute com outros, debate, reproduz, fala sobre, esse número ele sobe para 70%. E quando nós fazemos, quando nós vamos para um exercício prático, quando nós vamos para uma experiência prática, nós aumentamos esse número para 80%. E 95% de retenção do aprendizado quando a gente faz o que nós estamos fazendo nas nossas aulas, o que eu estou fazendo aqui agora com vocês, que é ensinar, que é transmitir o conhecimento. E aí agora caracterizando a classe dos jovens. O professor de jovens deve entender que os jovens estão o tempo inteiro com uma gama de informações muito grande à sua disposição. Os seus jovens frequentam universidades, eles têm professores extremamente letrados,
que tem um poder de persuasão muito grande, que tem o poder de colocar heresias na cabeça dos seus jovens, dos seus alunos, e você precisa estar preparado, você precisa ter base para poder combater essas heresias que os seus jovens virão para você. Você precisa aí ajudar o seu jovem a ter base, a você fortificar a base bíblica do seu jovem para que ele não seja tragado pelas falsas doutrinas, pelas heresias e os falsos ensinamentos. Uma aula de jovens não é como uma aula para adultos. Por quê? A gente precisa buscar contextualizar com a realidade deles, usando assuntos cotidianos, como, por exemplo, namoro, noivado, faculdade, cursos, amizades, escolas, trabalho e por aí vai. A gente sempre tem que respeitar o contexto da lição. Isso daqui é uma maneira de você trazer um exemplo. Lembra lá das técnicas de andragogia? É uma maneira de você trazer a experiência de vida dele e linkar com o assunto da aula. E aí você trazendo isso de forma prática para o conteúdo que está sendo ensinado, você pode lançar desafios e propor mudanças reais. Eu vou estar passando para vocês já um exemplo prático e eu vou mostrar para vocês como isso é possível, tá bom? E aí aqui agora nós temos o nosso resumão de metodologia e didática, aonde eu tenho que a metodologia nos dá juízos de realidade, que são descritivos e quantitativos. Ela é o método como o ensino será aplicado. Ou seja, a metodologia é aquilo que me dá a teoria, é o método que eu vou usar para poder fazer com que os meus alunos entendam a teoria do assunto em si. Como, por exemplo, assuntos matemáticos, assuntos biológicos, assuntos químicos e físicos. Qual método que eu vou usar para ensinar química? Qual método eu vou usar para poder ensinar biologia? E aí agora trazendo isso para dentro do cenário da EBD, para o templo, qual método eu vou usar para poder ensinar sobre Jesus? Qual método eu vou usar para falar sobre Daniel e seus amigos? E aí você vai ver que mais à frente nós temos alguns recursos metodológicos que vão nos ajudar a passar esse conteúdo teórico para os nossos alunos. E a didática, ela nos dá juízos de valor, ou seja, eles têm a finalidade de dizer para que vai me servir aquela teoria. Então, por exemplo, aqui eu dei exemplos de matemática e aqui eu falo, eu aprendo matemática porque no nosso mundo quase tudo é quantitativo. E aí você vai usar na vida consequentemente. Então, quando eu tenho algo que é metodológico, eu uso a metodologia, é para eu passar a teoria, e a didática eu vou passar a aplicação da teoria na prática. É mais ou menos isso. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês podem deixar aqui nos comentários que a gente tenta esclarecer da melhor forma possível. Mas acredito que no exemplo prático fique um pouco mais claro para vocês, tá bom? E aí, eu tenho aqui alguns recursos de metodologia. Como eu vou ensinar? Qual método eu vou usar? E aí eu posso usar um método de aplicação de exercícios. Eu posso usar uma aula expositiva. Eu posso usar uma dramatização, que se trata de uma peça, um teatro. Eu posso fazer um estudo de caso, pegar alguma coisa que está em alta, alguma reportagem. Falei sobre isso na classe de adolescentes, isso também vale para a classe de jovens. Fazer um estudo dirigido, que é como se fosse uma pesquisa voltada já para determinado tema, voltado ao assunto. Um estudo de um texto, um mapa conceitual, um painel, uma pesquisa de campo, um seminário e também propor um problema e hipóteses com possíveis soluções aí para esses problemas. Tudo isso daqui é recurso metodológico que você pode usar para poder transmitir o conteúdo da sua aula. E aí eu tenho recursos didáticos também, onde eu tenho quadro, giz, apagador, eu tenho jornais, livros, revistas, cartazes, eu tenho textos, eu tenho televisão, eu tenho imagem, eu tenho slide, eu tenho foto, eu tenho vídeo, eu tenho câmera. Então, reparem, a didática são todos os recursos didáticos, é tudo aquilo que eu posso usar para poder trazer uma aplicação, para ficar mais claro para o meu aluno o conteúdo que eu quero passar. A metodologia, ela diz o método, como eu vou passar aquilo, de que forma eu vou passar aquilo. E a didática vai me dar uma maneira de transmitir aquilo de forma mais clara, para uma aplicação mais precisa na vida do meu aluno. E aí agora eu vou mostrar para vocês aqui um exemplo prático de como a gente aplica essas coisas nas nossas aulas. Como a gente já vem vendo nas outras aulas, a gente primeiro precisa fazer o quê? Contextualizar, saber qual é a minha classe, quem são meus alunos, qual a faixa etária,
aproximadamente o meu quantitativo, com quem que eu vou estar lidando, qual o nível intelectual, qual o nível cultural dos meus jovens, para eu saber qual vai ser o ritmo da minha aula, como eu vou montar meu cronograma. Então, olha só, por exemplo, ó, eu tenho uma classe jovem, que tem 9 alunos no total. A faixa etária dos meus alunos é entre 21 e 32 anos. Eu tenho 1 hora e 20 minutos de aula, e o tema da aula é A Fé Sem Obras é Morta. E aí, a metodologia que eu vou usar é uma pesquisa de campo e um seminário. Eu vou pedir para os meus jovens irem na sua cidade e pesquisarem aí ONGs ou então algumas coisas voltadas para a ação social. Pode ser um asilo, pode ser um orfanato, alguma ONG, alguma coisa que tenha a ver com fé e obras. E aí eles vão fazer essa pesquisa de campo, vão fazer um levantamento lá de itens que esses lugares possam estar precisando, vão montar aí uma equipe para fazer a arrecadação de suprimentos para poder estar doando depois para esse lugar. E no final das contas eles vão apresentar em sala de aula como que isso impactou, o que eles já acharam que isso tem a ver com essa palavra aqui, ó, que a fé sem obras é morta, qual o papel do cristão mediante a sociedade, qual o papel social do cristão. E aí os recursos didáticos que eu vou estar disponibilizando é uma TV, um projetor, é uma câmera para eles gravarem, eles filmarem, não expor as pessoas que eles estão fazendo, mas eles filmarem exemplos práticos, coisas que eles acham que são válidas. Lembrando aqui que fé e obras também diz respeito a não ficar gritando para todos os 4 cantos da terra o que a gente tem feito, ok? O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E aí, além disso, eu vou estar disponibilizando quadro, caneta para quadro, para eles ficarem bem à vontade quanto a isso. E aí eu posso depois, olha só, eu tenho aqui, ó, os meus jovens podem estar apresentando seminários, podem estar fazendo um evento de ação social na comunidade que eles moram, no bairro da igreja. Eles podem estar usando aí, ó, o que eles estudam. A gente tem muito jovem que faz faculdade, faz curso. A gente tem jovem técnico de enfermagem, tem jovem nas mais diversas áreas de formação. Cabeleireiro, manicure, pedicure. E aí a gente pode usar tudo isso, a vivência prática do jovem, para mostrar para ele como que a Bíblia se aplica nisso também. Então, reparem que quando você faz isso, o impacto do conhecimento que você está transmitindo ele é maior. Ele causa uma retenção maior no cérebro da pessoa que participa ativamente do seu processo de aprendizado. É isso que a gente precisa ter em mente, tá bom? E aí, novamente, eu vou falar para vocês aqui do nosso amiguinho, o camaleão, a necessidade de você ser um professor camaleão. Você precisa se adaptar à sua classe. Lembre-se, você é o responsável pelo desenvolvimento dos seus alunos. Você vai ditar o ritmo da sua aula e os seus alunos crescerão ou não, dependendo do nível da sua aula, do quanto você enganja, do quanto você motiva para que eles possam crescer e ter sede de crescer ainda mais. Lembre-se, você é uma bênção. O fato de você já estar aqui indica que você quer melhorar, que você quer crescer, e isso é um ótimo sinal. E para nós fecharmos a nossa aula de hoje, eu vou deixar aqui 1 Timóteo 4,12 que diz: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Deus abençoe a sua vida, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!